Você acha que a Regenera vai continuar em biomateriais odontológicos? Você acha que a gente vai... E dessa dica pra Landry, né? Não foi na boca. Você tá querendo cavantar. Os caras regenerassem o chico de Claro, então, e isso é uma coisa que a gente regenerar beleza é o regenerar. não sei o que vai acontecer. A gente vai entrar sim, a gente já tem produto pronto na parte de ROF, mas como eu te disse, a gente não tem espaço hoje físico para fazer, e mesmo que a gente tivesse, não poderia fazer, porque ao mudar de endereço, a gente perde todo esse registro. Então hoje a gente precisa de quê? De espaço físico que vai acontecer em algum momento. A previsão julho, talvez. Tá logo ali, tá logo A ali. previsão tá muito próxima e a gente vai ter essa mudança, onde a gente vai ter não só produtos de regeneração óssea, mas também Dá até pra gente que o próximo produto que Eu sou o forte do mercado e não fica muito bom. isso, pronto. Eu tenho agora para a que eu escuto é essa. E aí? E qual os outros produtos? E isso tá caramba, tá chegando, isso é... Falando em portfólio, o portfólio ele vai se tornar muito robusto assim de uma hora para outra. Isso vai acontecer do Libor, vocês inclusive nos bastidores estão sem dormir praticamente. Vai. Então assim é noites sem dormir para depois lá trazer e deixar um legado maravilhoso sem nenhum rastro de que vamos voltar atrás nisso, não. Todo sacrifício vai ser recompensado. E muito interessante um ponto que o Dr. Marcelo colocou, que é a questão de que ele se atentou na falta da conservação no seio e linkou o sal, esse cunho que você tem de professor, de por que ninguém avisou esse cirurgião preservar, esse conhecimento não chegou em você. Sal, fala um pouquinho da parte de propagação de conhecimento, uma vez que você está muito inserido no nosso time de imersão, principalmente, e assim, onde a gente passa contigo, vem mensagem, cara, quando que vai ser o próximo? Né? Então, parabéns, eu acho que assim, você é um professor, cara, todo mundo é apaixonado pela tua aula, então me fala qual que é essa magia, o que te motiva todo dia chegar e quero dar aula, Renato, aonde que é o próximo? E isso acontece, todo dia você fala isso, até já. Na verdade, eu tenho uma gratidão. Eu vou rasgar uma seda aqui do meu amigo João Carlos. Ele é um camarada que me apadrinhou, me acolheu. Talvez muito novo, né? Viu que eu tenho uma vontade danada de aprender e gostar muito. Não, mais novo dessa altura. Você Eu sou o Big Brother. é um camarada pra mim muito especial, cara. E dentro desse cenário, na verdade, de formação, é muito bacana, né? Porque todos aqui têm o mesmo brilho. De dividir, de tentar. Eu penso que a oportunidade que eu tive de aprender foi uma oportunidade, né? Um presente da vida. E eu acho que quando a gente tenta ensinar é onde a gente mais aprende, né? Vendo esse cenário pandêmico aí, vamos dizer assim, o que eu venho acompanhando, por exemplo, eu tenho um vínculo público, né? E eu trabalho no pronto-socorro. E dentro do meu plantão eu tenho os acadêmicos que fazem estágios lá, né? Então o que eu vi dentro desses últimos 2, 3 anos foi um problema grande, porque normalmente, quem estagiava comigo era o aluno do último ano, que é onde tinha a clínica integrada, e deixou depois, dentro de 2 anos, uma deficiência absurda. Né? O que eu ia comentar sobre o CIOSC, eu ia comentar que oportunidade boa eles estão tendo novamente de ter acesso a conteúdo, né, a conhecimento, porque ficaram realmente totalmente reservados. No último ano, que seria a oportunidade de clínica integrada, não tiveram, e caíram no mercado que a gente já sai muito verde, né? Então, assim, dentro da Regenel, o que eu vejo que sabe assim, me enche o coração é exatamente essa oportunidade que me foi dada, né? Nos foi dada. E compartilhar o pouco que a gente conhece. Né? Então, assim, já existiu uma missão do Regenera Healing Team de discutir cicatrização de tecido mole, cicatrização óssea com a evidência científica. Não é, pelo menos a minha linha de pensamento. Ninguém precisa viver os dissabores que eu vivi, né, dentro da minha caminhada. Né? Hoje eu consigo, com um pouquinho mais de vivência,
eu me baseio sempre no Joãozinho, na experiência que ele tem, na seriedade, tem um camarada que foi treinado, talhado para isso, né? E hoje temos esse grupo. As imersões são para levar o amigo clínico todas as dicas, né? Para que ele não dê as cabeçadas que nós temos aqui, né? na nossa caminhada. Então, assim, para mim é realmente a missão, né? Junto com o Igor, junto com o Joãozinho, sabe? Então, assim, de levar a nossa melhor parte. Tenho minhas limitações, é meu discurso que eu inicio, eu tenho as minhas limitações, mas eu vou tentar sempre oferecer aquela parte, né, que é a parte clínica, que é o que eu vivo no dia a dia, para ajudar nos melhores resultados, melhor performance, né? Então, Só por falar em performance, você lembrou atrás uma vez, João, o que você acha da diferença da performance, da regeneração, quando você usava os biomateriais de origem animal para a origem sintética em termos de tempo? O que é que você bata? Porque você taxa muito isso, né? O tempo, eu acho, a diferença está no tempo. E o porquê que o tempo? Em segundo lugar, que a gente fala sobre as membranas. Que para mim as membranas são imbatíveis. Você foi ver o rasgo cirúrgico na primeira pergunta. E a próxima. Essa membrana você pode ficar certo, não tenha. Eu sou fã, que nem eu disse, né? Vamos por partes. A primeira pergunta, você foi assim, ó, direto na ferida, era a minha próxima. E a segunda pergunta, eu ainda vou colocar uma cerejinha no bolo pra pôr, doutor. Porque o que acontece é... A membrana é apaixonante. Então, assim, a gente começou com uma ideia de um capo-chefe e se tornou outro. Depois você complementa, vai lá, Saulão. É a questão de tempo. de tempo, né? Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito bacana, sabe? Deus está nos detalhes. Tá? E eu costumo dizer que a nossa biologia é divina, porque temos tudo dentro, né, do nosso organismo, vamos dizer assim, né? Então, o que eu mais venho estudando ao longo desses últimos 5 anos é exatamente como se comporta a biologia em frente aos biomateriais. Esse ano, por sinal, vai ser o tema da minha apresentação amanhã, né? Como é que eu boto essa integração num cenário regenerado e não regenerado? Eu vi dar uma pesquisa recentíssima do Igor, avaliando BIC, né, de um implante numa área cicatrizada sem enxerto e com enxerto, coisa que é bem interessante de se discutir. Mas o que eu percebo, quando o João me perguntou, a diferença entre o micrométrico e o nanométrico, né, o sintético, é que na biologia a gente precisa de tempo. O que eu venho, de uma forma bem objetiva, verificando na histologia dos sítios regenerados, é que temos muito newborn, muito osso primário, muito osso neoformado. E para ele ter a estabilidade mecânica, ele precisa de tempo. Então o osso, o baby bone, né, que é aquele osso neoformado, ele é desorganizado. Inicialmente, o tecido de granulação, tecido muito vascularizado e desorganizado inicialmente. Ao longo do tempo é que ocorre uma organização, né, normalmente, né, a gente costuma dizer, em lamelas, né, aqueles sistemas de Havers, né, que é a estrutura do osso, ele ocorre com o tempo. Então, para você encontrar um osso realmente maduro, você precisa de tempo. Então, quando eu vejo assim, poxa, quando eu comparo o micrométrico, hidroxapatita pura, né, de origem animal, ou até mesmo sintética micrométrico puro, o que eu vejo é o quê? O encapsulamento, no sentido de que a formação do newborn e a manutenção daquele material. Então, quando você insere um implante dentro desse cenário, você empurra aquela molécula, aquele osso, né, que é hidroxapatita pura. Então, há uma densidade diferente do que no cenário sintético está sendo substituído por osso real viável. Então, na biologia, Renato, eu tenho como regra, não existe regra, né? Então, tem pessoas que removam dente, ele cicatriza com 4, 5 dias, já dá para tirar sutura. Tem pessoas que voltam com 1 semana, 10 dias, o tecido ainda está ali em processo. Então, assim, não tem uma regra, né? Então, eu vejo claramente que para que a biologia ocorra, existe um fator que é o tempo. Então, normalmente, eu respeito e aguardo mais tempo quando eu trabalho com sintético. Eu já via isso no passado.
né? E hoje eu vejo de forma histológica, eu falo com um pouco mais de propriedade, o que ocorre dentro desse cenário. Então eu vejo uma substituição, eu vejo uma formação de novo osso. A cada lâmina que a gente avalia, né? Poxa, algumas dezenas e dezenas. Sim. Tá? E o que hoje a gente sonha é talvez uma oportunidade de biopsiar um paciente com 5 anos, 6, 7 anos, 8 anos de ver e não ter realmente o material lima. Material, sim. Então tem muito osso primário. Então quando o João me pergunta assim, poxa, essa diferença do tempo é para quê, Sol? Para que a biologia haja, eu penso. Mas eu falo de um determinado tempo, Sal. Para quem está entrando no material sintético, não significa tempo, toda isso assim, ó, meses. Ou vamos colocar assim, tem ovéus. A certo que ovéus, Renato, isso é uma coisa muito complicada, eu trabalho muito com ovéus, eu trabalho com estética, né? A partir do momento que eu sou periodontista, sou raiz, né? Sim. E eu adoro trabalhar em estética, papira e tal. Existem diferenças na mineração de alvéolos, porque você tem um alvéolo de 4 paredes, é totalmente diferente de um alvéolo considerado alvéolo de uma parede. Considera ele como alvéolos, o cara quer que tenha o mesmo tipo de reparo. É claro que não, você pode não. Claro que aí é alvéolo. Uma situação de uma parede, não é mais alvéolo, concorda? Doutor, essa questão, antes da gente ter saído do CIOSP, foi exatamente esse questionamento que eu trouxe o doutor Igor para conversa com o cirurgião que tinha 30 anos já de experiência. Mesmo assim, ele reparou que ele estava virando a chave ainda. Falei, cara, mas acontece assim e tal, qual que é o tempo? 3 meses era o tempo? Não foi, Igor? Mas ele chegou hoje e falou, não, eu vi lá o galo, mas eu reabri com 3 meses. Falei, mas não dá. Mas, puxando um gancho bem legal, né, a respeito do que você estava falando de histologia. Eu vou puxar um gancho um pouco para clínica, que acho que é o que o cirurgião procura, né? De repente, o implantodotista, o império. E puxando o gancho do alvéolo mesmo. Tem fotos, tem até documentado em aula que eu tenho um caso de extração de 16 e 26, primeiro grau superior. Cara, eu até te mandei isso há bastante tempo já. E o alvéolo regenerado foi o zipper reto, nesse caso. Foi o stick bond. O stick bond, desculpa. O stick foi o que é a membrana de Ehrlich com o gluvone de small, tá? Assim, fechei primário, tá? Outra mutação no retalho e tudo com a... E na época ainda nem existia, né? Para mim, primeiros casos, cara, é impressionante. E abrir com 6 meses, você vê o que a gente conversou. Muita gente, as partículas todas aglutinadas, rotação monetário, cara, não tem nada no retalho. Rotação no periódico, não dei 100 grãos no periódico. Para começo, toda aglutinada. E um ano depois, eu estava em implante, um ano depois, reabri, tem foto para provar. De 6 meses, ainda mostra 2 fotos juntas. 6 meses após a regeneração, 1 ano após a regeneração. O implante estava submerso por osso cortical. Não tinha mais 4 biomaterial dentro do alvéolo. Quantas paredes tem seu alvéolo? Quantas paredes tem seu alvéolo? 4. Não, assim, ninguém bem, mas a gente fala com um biólogo. Se forma o osso cortical em cima do implante após um ano. Não forma. Eu, pelo menos, nunca vai formar, que é só... Eles estão falando. Exatamente. Então, a diferença de você trabalhar ação biomaterial, você sabe, o positivo X é por cento. Cara, tem... Isso eu tô te falando, não é uma visão histológica. Eu tô vendo que não tem macro santo, né? Santo médio, só que a gente tá naquele dia. Eu vi, em 2018, cara, falando pra você 2018, 5 anos atrás, eu vi isso, 6 meses após, 1 ano depois, cortical coberta, foto. Ali, tive que pegar eu descolei uma broquinha pra achar o avante lá dentro, o implante com animorse lá dentro, porque tava todo cortical. Quer dizer, não é só histológico, na clínica, Então, é impressionante. Só pegando, você vê essa diferença clínica de usar a técnica de PRF ou não usar?
Cara, eu vejo não só em todos os casos, né? Como o Saulo falou, biologia não é exata, não tem jeito. Então tem casos que é como essa paciente, que né, tivemos um sucesso absurdo, né? Mas ela acelera o processo. O PRF eu vejo que acelera o processo de cicatrização primária, principalmente. O fechamento é impressionante, muito melhor do que os não lá. Mas a médio e longo prazo, aí eu já vejo meio que a gordura se aproximando muito. E aí acaba que... E sabe o que eu vejo de maior vantagem da gente usar o PRF? É a não preocupação da saturação da hidrofilia. Você usou o PRF, você não tem que se preocupar dele sugar o sanguinho ali do alvéolo, porque ele já está saturado. E esse é um dos tópicos que a gente fala nos treinamentos. Você precisa condensar, mas ele precisa estar hidratado. E muitas vezes você hidrata ele previamente, levar no alvéolo, e ele é tão hidrofílico que ele puxa o restinho de sangue que tem lá. Então eu vejo os PRF como uma grande vantagem nesse sentido. Você tira essa preocupação de não ter sangramento. Aproveitar, você fez um comentário que eu achei bem bacana. Passou talvez até desapercebido, mas você falou do ground small. Já sei. E uma coisa que eu achei muito bacana, meu orientador falando assim, o seu Gonçalo teria muito aqui, ele dirige atualmente o laboratório de biologia tecidual do Unicap, né? Então ele é um camarada que tem propriedade para falar da parte da biologia. E uma coisa que ele me falou assim, ele, olha, eu entendo que quanto menor for o grânulo, melhor para o organismo, seja incorporar, seja substituir. Então, assim, uma diferença clínica que me fez mudou o meu resultado clínico foi a condensação, no sentido de que transformar uma partícula maior em menor dá uma organização melhor, maior estabilidade. Você condensa ali, você tem estabilidade. E não velocidade. Estabilidade é a base. Tá? A cicatrização, seja óssea, seja de tecido mole, no tecido ósseo. Aglutinar, organizar, para que haja nutrição e performance, como por exemplo a tecido mole, quando você faz o enxerto, sim, você tem que ter muito carinho e muita atenção à sutura, porque se houver micromovimento, faz muito sentido. Isso é o principal de estabilidade. Então, toda essa questão de estabilidade, e eu acho que a gente tem aqui duas unidades em PRF, logicamente a gente falou um pouco sobre usar, mas antecipando o usar, muita gente chega, Renato, como é que eu faço o protocolo? Não, eu sei fazer, vai lá e não, cara, não tem o melhor resultado, não extrai o melhor do PRF, da metodologia. Lógico, a gente está sempre buscando o santo grau, como você bem falou, doutor, a questão, vamos fazer dessa forma que é o mais correto, é o certo, mas não tem uma receita de bolo. Por mais que a gente procure essa receita de bolo, faça 15 segundos sem centrifugação, ou não, faça 1 minuto, não, eu faço 2, uma rotação por minuto específica. Então, de toda a nossa metodologia preconizada e validada, queria ouvir de você, doutor, qual que é, na tua prática, na tua vivência, qual que é a fase da metodologia, do procedimento nevrálgico que você fala, não, essa parte eu tenho que cuidar, porque senão vai desandar meu bolo? Então, a gente tem uma série de características que são muito importantes, né? Quando a gente fala da obtenção do chick bone, né, da obtenção do agregado fraquedário, eu acabei de comentar que o globone ele tem uma hidrofilia, mas a gente pode considerar como uma super hidrofilia. Então, da mesma forma que ele vai sugar o sangue do alvéolo, ele vai sugar o quê? Aquela rede de fibrinos. Ele puxa ela para o interior. E aí você acaba quebrando aquela rede de fibrino e o que solta? Solta toda a parte líquida. Você não tem a aglomeração da partícula. Então, o que eu vejo de importante quando a gente vai trabalhar com agregados fraquedários? Não condensá-lo numa posição só. Isso, assim, é o primordial. Eu vou usar sempre a placa de PET, que isso vai acelerar. A gente já sabe de todos esses conceitos. Mas eu não vou aglomerar ele num ponto só. Eu vou distribuí-lo, polvilhar, né, o material sem condensar ele numa posição só. Para quê? Para você não ativar demais essa superhidrofilia. Eu não vou colocar ele num recipiente pequeno, porque também eu não vou ter essa opção de abrir mais esse leque. Então, assim, existem características que a gente tem que seguir. É claro, a gente desenvolveu um protocolo que ele é só a entrada
dos experts como o professor Cristal. Daí ele vai usar todo o know-how que ele tem para seguir e tentar achar um caminho que ele acha mais prático. Mas assim, existe um passo a passo que a gente tem que seguir. Não condensar, não aglomerar ele na melhor posição, você polvilhá-lo por problemas de endofilia. Então, assim, existe um protocolo, e esse protocolo ele só serve como base. E aí a expertise de cada um vai direcionar, vai adaptar para que a gente tenha um aglomerado satisfatório. Nesse caso que o Dr. Cristal publicou, ele conseguiu o Chick Bone de 6 gramas de biomaterial. Então, quando a gente olha, até comendo nas aulas, eu adoro aquele caso, parece um liquidificador. Você levando assim, é um negócio desse tamanho. Então, assim, tem como se adaptar, né? Se você seguir o passo a passo, você vai conseguir, mas ele só serve como realmente um guia ali, um norte, para que você possa se guiar ali e conseguir trabalhar da maneira que se sente mais confortável. Perfeito. Eu vejo, assim, eu conheço muito PRS, estudei muito sobre, desde da introdução dele, né, do Shokun aí, quando ele veio pro Brasil, a técnica aí, em 2018, eu peguei um dos primeiros cursos até, né, e peguei a evolução dele também, né, do centrifugato de segunda geração, terceira geração, de primeira, que é o L. Mas eu vejo assim, hoje eu utilizo a grande maioria a supermembrana, que seriam as 3 fases, né? Que seria o A, o L e o I. E naquela época que eu fiz aquele caso, era de segunda geração. Só era o state clone, que era o A e o L. Era o I e o L. Quer dizer, até para chegar naquilo lá, cara, era pô, você tinha que rezar em cima. Hoje não, hoje o L você já tem uma centrifugação de 15 minutos, 5 minutos escalonados, tudo mais. Mas assim, como o professor Igor falou, a gente sabe. Sempre se adaptando às situações. Então eu sempre uso hoje eu uso mais a supermembrana com o Blue Bone mais o small, não uso mais o large no caso de PRE. E ele por ele ser uma geleia, né, enorme, você precisa trabalhar com ele dobrando até tirar todo aquele soro dele, né? Então ele acaba virando uma membrana, que ele tem até fotos, que pega duas pinças, claro, a supermembrana tem que puxar, e ela não libera. E assim, interessante é que o Blue Bone Small tá todo aglutinado. Então ele não sai dali, só tá sendo condensado. Eu tive até um caso, um defeito de 2 paredes, eu só tinha as 2 proximais, era um cisto gigantesco no central inferior. Eu tenho esse caso documentado, até peguei uma supermembrana, só tem não tinha vestibular, praticamente inteira, enorme, toda reabsorvida, e era igual até o terço médio. Cara, é impressionante o que eu tenho de ganho. Você olha em casa e fala... Você usou a membrana? A supermembrana, não, usei só a supermembrana e o small. Não usei a membrana, porque é aquela história, você está usando centrifugado, não dá para usar, né? E até porque na época também não tinha. Esse caso é de 2020, 2021, e aí tinha acabado de lançar, se eu não me engano, a de 1 milímetro. Sim. Sabe, eu tenho uma pergunta a fazer o Igor. Igor, só busca essa batida. Igor, é o seguinte, a primeira, a gente sabe que tem 2 problemas do alvéolo. O primeiro é que o colega, o cirurgião dentista, ele não quer saber quantas paredes restam naquela região e considera tudo alvéolo. Primeira falha. Segunda falha é quão você limpa aquele alvéolo. Porque se você tirou aquele dente, aquele alvéolo geralmente está contaminado. Você não tira um dente que você está achando que é legal. Sim. Você tira um dente que ele está estourado, ele está com cisto, ele está com uma lesão, ele está fachado. Então, aí vai a minha pergunta. Já que esse cirurgião, não digo todos, mas uma grande parte, negligencia na limpeza desse alvéolo, eu perguntei até o som no pedal. Deixar o som no Será que a gente colocando algum fármaco dentro, há uma possibilidade de para minimizar esse efeito
entre aspas, não limpeza real daquele alvéolo, algum foco de infecçãozinha que eu acho que aí é que em alguns casos não performam, porque não é nem porque se considera por um biomaterial e pronto, não é isso, eu preciso de uma limpeza daquele alvéolo, incorporar. E eu sempre falo com meus alunos, limpe bastante esse alvéolo, até você ter certeza que não existe nenhum isso, porque sangramente chama novelo, né? Novelo de vasos que estão se protegendo sem Granulação. sem granulação. Boa, Sal. Então, e você vem me pergunta, tá? A primeira, se existe alguma linha de pôr algum fármaco bactericida, bacteriostático dentro desses produtos, se existe. Ponto. E segundo, que sempre tive a dúvida, eu vou te perguntar agora, por que a Regener entrou na linha do sintético no osso e não então na linha do sintético das membranas? Então, essa é uma pergunta que todo mundo faz. Primeira pergunta. Nós temos essa linha de adicionar, sim, algum fármaco no processo de regeneração. Eu acredito que é um produto que no futuro a gente vai ter. Tá? Já existe até alguma coisa já pronta em relação a isso. Para um futuro um pouquinho mais distante, mas sim. O que seria distante? 3 anos. Por aí. Tudo depende da fábrica nova. A fábrica nova acontecendo, tudo vai acontecer de maneira mais rápida. Esse é o ponto. É assustador. É o Big Bang. Cada produto ele precisa de um tempo de regulatório. Regulatório que é o difícil. Então para mim já está quase. A Regener hoje, eu posso confirmar para vocês que tem mais de 20 produtos prontos para ser lançados. Testados e aprovados, com tecnologia, com tudo. A Anvisa ainda não. Não, a Anvisa não tem porque eu não posso fazer regulatório. Estão ouvindo a gente? Presta atenção, o portfólio é isso, vai filmar. Nossa, mais de 20 produtos prontos. Então, a gente fica angustiado. Mas claro. Muito bem, já faz Os tios parecem tudo legal, é pessoal ansiolítico. ele vai estar vindo ali, né? Novas fotos, uma resultado. É muito feita. Mas assim, foi feita uma pesquisa de campo antes da gente. A gente tem membrana sintética, tá? Pronta também, é um desses 20 produtos que a gente tem pronto. Linda, maravilhosa. Mas o cirurgião brasileiro, em geral, ele gosta da membrana de colágeno para trabalhar. Então foi uma escolha de mercado. Tá? E assim, a Green, por ela ser, como eu disse, Eu vou falar por mim, me sinto seguro. Membrana de colágeno, uma das opções que eu já caminhei, é uma boa opção. Você acha que o clínico tem medo da membrana sintética pelo fato de ela se contaminar mais fácil? Então, pode ser. Eu mesmo tenho medo. Muitas pessoas que eu pergunto que a gente fez essa pesquisa de campo, e isso é uma coisa também que a Regener faz muito, ela sempre ouve, né, vocês, os experts, mas também ouve o clínico do dia a dia. E assim, ela quase que 100%. Eu não me sentiria muito confortável de usar uma membrana sintética neste momento. Eu sou muito confortável com o resultado da membrana de colágeno. Então, esse foi o paradigma, porque quando foi desenvolvido o Globone, em conjunto a gente desenvolveu a membrana sintética. Era para ser um combo. Mas o mercado freou, né? O mercado pediu. Pede que a gente, no futuro, lance ela para quem queira usar. Mas assim, a Green ela passou por um processo assim, de sabatina muito grande. Quando a gente passou, assim, chegamos na forma. E até ela chegar como vocês veem hoje, foi muito, muito, muito esforço. Até ela ter essas características realmente que ela tem. Agora eu vou fazer uma pergunta inversa. Você sente isso também, doutor, na prática? Sim. Eu não usaria sintética. Porque quem veio lá atrás, né, Igor? Então. Ela tira muito de sabor com a sintética. Porque a sintética, com 2 milímetros de exposição da sintética, é um desastre para a respiração. Entendeu? Então, quem experimentou do doce ruim não quer voltar. Sim. Então, já a de colágeno, que você expõe ela deixando exposta a 2, 3 milímetros, por ela ter sangue dentro dela, ter defesa, ela ter soldado de defesa, ela sabe se defender. A membrana de colágeno sabe se defender, a sintética não sabe. Então, acho que Conceitos completamente diferentes. são conceitos bem diferentes. Não, completamente. O sintético é outro, do que sofre pra caramba. Sofrimento. E o cirurgião quer, pô, ele quer que o paciente se feira bem. E essa utilidade que o colágeno traz, né? Que é esse ponto. Exatamente. Então isso foi o principal. A gente manda perguntas, vai para o principal motivo. O mercado pediu. Não, mas a gente tem a membrana de sintética pronta.
pode ser que no futuro a gente Talvez ela não tem nada material para não contaminar bem claro. Sintética PTFE, né? Não, nós temos sintética de polímero. Ou de polímero. Um polímero específico, que não é PTFE. Já Spoiler, não sei se certo. que todos vocês, claro, vão receber para poder testá-la antes, mas já posso adiantar alguma coisinha que é uma inovação muito interessante. Ela é diferente do que tem no mercado. Nós teremos a com reforço titânio e sem reforço titânio, mas o que diferencia ela vai ser... Qual é o grande problema da PTFE? É que ela expõe e contamina. Mas por quê? Por conta da superfície. E essa membrana que a gente desenvolveu, ela melhora esse problema. Calma, sem nada dos próximos capítulos. Nós tiramos certeza que alguma coisa a gente acabou. Era essa a intenção, né? Agora, um outro questionamento que eu acho que é bastante plausível para o momento é assim, a membrana de colágeno. Quando você não tem mais tecido para recobrir, o que você recomenda? Então, o João falou, a membrana de colágeno ela necessita ser recoberta. Claro que, se você vai deixar 2, 3 milímetros, isso depende muito de quem? Do paciente, né? Se ele vai limpar, se ele não vai limpar, se o paciente não... o que a gente recomenda é realmente sempre colar o tecido. Mas claro que, dependendo de paciente para paciente, você pode deixar um pouquinho. Acho que mais. A membrana de colágeno, sabe, Igor, a minha experiência, ela aceita um pouquinho de desaforo, sabe? Isso não é o foro que eu falo, é exposição, não é deixar todo exposto, mas se você deixar 2 milímetros da membrana não reabsorvível, eu fui da época da Oretex, que é uma membrana fabulosa. Eu usei muito. Pois é, e a gente deixava uma membrana fabulosa, 2 milímetros, 3 milímetros, a infecção é terrível. Sua infecção de ascova. Ela vai entrando, né? Ela não sabe se proteger, qualquer coisa, parece que é uma palácio. O tecido forte dela. E entra a ter experiência de deixar, às vezes, porque eu não consegui colapar, ou às vezes eu não consegui juntar os tecidos, porque às vezes você faz o fundo do saco, né? Ali é algo gengival muito próximo da margem, e no sorriso, isso traz diferença estética, né? Então a gente tenta não deslocar a linha mucogengival, isso traz realmente às vezes um desastre estético. Sim. E eu deixo às vezes 2, 3 milímetros da buí, tá? E não teve infecção. Sim. Mesmo que Então, muito paciente, ilusado. às vezes eu aparência binagética, de uma plama, né? De 1%. É de 1%, né? Total, ele vai ver ambos aquilo lá uma vez no dia. É legal. Porque as sintéticas, nas vezes que eu trabalhei, não faz anos que eu faço. Então, quem tem a minha faixa etária, lembra o cabelo do Brasil e Bia. Eu venho da análise microbiológica e a gente preparava meio de cultura com um dos principais ativos do meio era o colágeno. E como a gente cultivava esse fungo numa estufa úmida e quente, que é a boca, é o colágeno úmido e quente. Então eu quis provocar exatamente isso para mostrar para vocês e para quem tá nos vendo que realmente é crítico. Depois não adianta, mas contaminou, Igor, você deixou a perna. Então, assim, é um ponto muito crítico que já caiu também. Muito Então, isso, muito. o professor João já falou que a gente teve um assunto, né? Então, Tem um caso, foi. Que cara desse forte, tá bem, tem coisa linda. Da vida, eu não posso criticar. Quando ele nunca mais me manda casa, né? Então, João, vê o que eu fiz, vê que coisa linda. Puxa, deixou muita membrana exposta, tá legal. Mas eu não consegui colar, não consegui juntar os tecidos. Eu digo, olha, eu faço um esforço maior, porque no jeito que tá a possibilidade de você ter uma contaminação sereno. E deixou praticamente toda a membrana exposta. Caramba, isso não é a técnica desejável. sim, Mas que a membrana de colágeno aceita alguma exposição, ela aceita, sabe? Ela sabe se defender. Eu acho porque ela tem sangue dentro dela. E sangue é vida e sangue é defesa. Eu acho que é isso. Sabe? Porque você pega uma membrana não reabsorvível, você vê ela branca, caramba, não entende? Ela não tem sangue. Então não sabe se proteger, ainda não tem soldado para defender nada. Tem inclusive meios de cultura que chama agar-sangue. Né? A da sangue Nutrientes
potencializado com... É uma delícia, né? É uma delícia, então. Cresce que uma... E eu quero também tocar no assunto, porque isso é muito questionável, sabe? Que o que começa a usar o sintético, no caso da Regenel, o Blue Bond, a mudança de cor. Sim. Isso traz muita ansiedade. Talvez Isso, o cliente, a pessoa que sai da linha animal para a linha sintética, o Blue Bond, utiliza de cor. Daí eu queria que você comentasse sobre isso, que foi um tiro que foi pela culatra, foi certo, né? acabou sendo certo. Financeiramente a empresa foi muito boa, né? E eu fui dos primeiros, talvez depois do Igor, a usar o Blue Bond, cara. Você posso Nos primeiros. E quando eu coloquei aquele biomaterial no leito e começou a escurecer, rapaz, aquilo lá, meu Deus, assim, dá muito isso aqui, não vai dar certo. Eu pensei em tirar, Renato, tudo e fechar, caramba. Pensei, porque ele irradiou, né? E para quem tá nos escutando, caramba, isso é um fato importante saber. Quem não conhece, né? E hoje a gente sabe que é o primeiro processo da regeneração, né? Igor? Comenta pra gente aí, caramba. Então, na verdade, isso foi, como o Dr. João comentou, talvez tenha sido o tiro no escuro que aconteceu e que realmente ajuda muito nesse processo, né? Isso acontece não só com o Blue Bond, na verdade é uma característica dos materiais nanomédicos, como a gente comentou bem no início aí do nosso bate-papo. O sintético micro não acontece? Não acontece. É porque a nanometria, ela cria uma condição para as proteínas do ferro que estão na hemácia se desprenderem imediatamente. Então a gente tem a ferritina e a hemociderina se deslocando da hemácia e fazendo a emulação naquela região. Por quê? Porque ela se sente, a nanometria cria um arcabouço mais favorável, tão favorável que a proteína se sente mais confortável naquele arcabouço do que na própria arcabouço da hemácia. E claro que vai ter a questão de atração de força de mais e menos e outras questões envolvidas. Mas assim, a gente pode dizer que essa mudança de coloração é feita pela nanotecnologia. Então, quer dizer que se eu pegar ou buscar um produto no mercado brasileiro, que está dizendo na caixinha lá, eu sou sintético nanométrico, e se ele não anda de cor, a caixinha está... Isso é característico de um produto nanométrico. Não quer dizer que um produto micrométrico não mude de cor. Todos os produtos mudam. Provavelmente todos aqui já tiveram... colocaram... Vamos citar o mais simples, que é um novel. Você deu lá um pontinho, o paciente foi para academia... Tem muito paciente que virou live, fez não sei o que lá de esforço e voltou com aquilo tudo aberto. Qual é a boca que tá? Mas é diferente, eles falam, não é escuro. Não, mas é escura, porque o processo acontece com todos. A ferritina e a hemociderina, ela vai se desprender em algum momento. Esse processo dura de torno de 24 horas. Mas a nanometria cria uma condição para que isso aconteça imediatamente. Imediatamente, né? Imediatamente. Quer dizer que se eu usar um produto nanométrico e usar o produto micrométrico, sintético, ambos sintéticos, eu vou saber que um é nanométrico, não, porque um não ficou. Exatamente. Então tem como o cliente saber que eles estão, quer dizer, a caixinha está dizendo que é nanométrico e na verdade não é. Então, mas tu vai saber, vai haver coloração. E a empresa nunca deixou, digamos, não tem um veio de lançar, porque isso é uma ferritina, né? Sim. Marcador de ferritina. Será que a Regenera está dessa linha de... Tem empresa já em parceria, isso o Dr. Marcelo poderia comentar com mais propriedade, mas existe hoje uma ideia, por exemplo, de fazer um testezinho como se fosse de glicose. Fininho, de sangue, e ali você vai ver o percentual de ferro que o paciente tem. E ninguém dá patente isso e vende para o laboratório, né? Com certeza. Pode ser a PCR de ferritina, né? Sensacional. É possível, não é impossível de acontecer. E ainda puxando esse gancho, vocês na clínica do dia a dia, sabendo já do marcador natural de ferritina, toda a parte da cascata de ferro, hemociderina, hemoglobina, hematócrito, quando vocês se deparam que a coloração, você está me falando, a alteração é normal. É um paciente normal, saudável, não anêmico, e quando não acontece? Pode ser honesto, pode não acontecer, acende um alerta. E geralmente, eu não sei como é que você que está, assim, eu posso falar que mais de 90% dos meus casos vai haver um pequeno... Não sei não, certo. Eu nunca não vai haver casos, isso não tem, isso não vê na hoje. Eu nunca não vi. Bom, saúde de algum... Nos meus primeiros casos, como eu falei, eu fui bem cauteloso na minha aproximação. Preenchimento de gap, preenchimento de alvéolo, às vezes tecnicamente fluía rápido, eu não conseguia perceber. Nos meus casos maiores,
Você sempre o tempo é que eu realmente. Então, eu acho que tem uma relaçãozinha de tempo ali cirúrgico. Então, se você tem um caso um pouquinho mais amplo, que vai demandar, você consegue, de fato, ter mais sangue ali. E nas situações, às vezes, a gente consegue resolver de forma técnica mais ágil. Tá certo. Eu não tinha percebido, só vim perceber, de fato, nos meus casos maiores. Não confesso. Quando fui fazer o selo, eu até liguei pro Igor. Eu liguei pro Tron. Quando ele não entendeu, eu liga pro Igor. Liga pra ele. Foi a primeira vez que eu falei com ele por telefone. Ele, não, fica tranquilo, é isso mesmo. Depois eu te explico tudo. Eu posso avançar, é melhor tirar agora. Ele, não, pode avançar. E depois ele me deu uma explicação. E você acha que no início eu não me conheceu completamente, porque era muito novo mesmo. E hoje eu entendo que é característica do produto. E você acha, Saulo, que o produto, que a cirurgia tem que terminar com sangue dentro do bibotareto? Sempre. O bibotareto só está assim. Vida, essa é a regra da... Isso é uma outra regra da sucesso. Para o sucesso, não só para o Blue Bond, mas que para qualquer tudo. Mas a cirurgia não pode terminar sem aceito. Esse é no médico chavetal hoje, né? Eu já fiquei sabendo de tudo isso, né? Então, mas você sabe que eu estava num curso em Sorocaba, que o professor veio ensinar, eu brigando com o aluno, falou que o aluno tinha derrubado alguma coisa de ferro escuro. E eles tiraram. Eu falei assim, não, calma aí, então já foi tudo errado. Por que vocês tiraram? Vai escurecer, vai mudar de cor, velho. Daí eles começaram a sensação e tal, da professora. Daí o próprio aluno foi lá, pegou, deu uma material, foi testar para ver se escurecer. Então, foi um assunto. No primeiro que você tem impacto diferente. Mas assim, hoje a gente já prepara todo mundo já para. Eu vou preparado. Eu vou fazer um comentário que é minha realidade. Eu trabalho num pronto-socorro público, pronto-socorro odontológico. E não só nos meus plantões, né? Porque eu tive 4 casos, não foram muitos, mas 4 casos eu fui reunindo com os amigos, porque eu vi o material para mais acessível, fato, do que já foi. Mas eu peguei 4 casos do paciente chegando e o relato era aquele. Fiz o procedimento no consultório privado ou escola, fizeram inclusive o enxerto, mas está doendo demais. Um alveolite seca. Acredita? Tinha 4 casos que eu claramente, não sangrou, colocaram biomaterial, não certificaram que teve sangramento e eu comprei o alveolite que ocorre. O alveolite pode ser seca, pode ser úmida, pode ser traumática, né? Isso faz parte da nossa... É em pronto-socorro, sabe? Então, falando com outros amigos assim, aconteceu de novo. Comigo também, cara. Então, assim, com outros materiais. Então, assim, aí volta a questão da formação, do treinamento, né? Então, tem o Landsberg, né? Que ele fala, se você não verificou um sangramento adequado, pega uma broca esférica, faz 1 ou 2 perfurações na língua palatina, e você vai criar um ambiente favorável para você seguir com a regeneração. Então, assim, é muito importante, eu penso, se alguém tivesse me dito, né? Tantas coisas que hoje a gente tem capacidade de dizer, poxa, faria uma diferença de bem. Você quer fazer o caso. Outra vez falo, mas sim, estresse. Eu teve uma vez que eu participei de uma cirurgia muito grande, tinha cardíaco, tinha torácico, era uma ressecção, não era aquela de externo, era uma lateral esquerda, foram 6 costelas, um gap gigantesco, uma fixação intercostal, 4 placas, seguindo ao CMF, que tórax também entra em CMF, 3 parafusos fazendo a ponte, mais 3 parafusos, placa bloqueada, pré-moldada, e era exatamente isso. A gente pegou o bloco, do enxerto era bloco, fixamos a placa, por trás da placa, tinha que encostar no esponjoso de uma costela à outra, mas só que o bloco não poderia estar seco. E isso ali, um outro sabia, o técnico sabia. E o cirurgião, tem que umedecer? Tira, na hora fazem. Eu pedi hoje, usa muito isso, o blog. Impressionante, assim. Com perfuração medular. Sim, do sangue medular para beber aquele blog para poder, sangue muito, claro. E isso, assim, é uma evolução, que é uma curva de aprendizado, que só você estando lá, esse lado, principalmente professores aqui, tem um papel crucial.
E visto hoje, doutor João, há muito tempo já, você tem visto um avanço ou um retrocesso no ensino? O pessoal quer realmente só o canudo, colocar embaixo do braço, ir para campo e se bater? Renato, isso é muito complicado, realmente. Como eu trabalho tanto consultoria, né, para Sistex e plantas dentárias, como para Regener Biomateriais, eu sei a ligação do Brasil e praticamente lugares da Europa, né? E eu percebo que eles acreditam todo sucesso, o insucesso ao biomaterial. Eles não, entendeu? Às vezes eles não têm treinamento apropriado para fazer aquela conduta técnica e fazem acreditando que o material vai resolver tudo, tá? Então é muito difícil isso, é muito complicado. Mas eu vejo muitos professores com gabarito sendo resistentes a novos biomateriais, presos ainda naquelas ideias, né, de membrana de PTFE com coágulo e assim, não, olha, a gente mostra, a gente, né, demonstra... Mas o ensino tá muito imediatista, sabe? O cara vai... Esse é o grande problema, né? Essa é a palavra certa hoje. Né? A curva de aprendizado é longa, caramba, não tá muito curta, sabe? Então, os que você sai ali, olha alguém fazendo, quer repetir, mas... Quer repetir. Sabe, Renato, tá muito confuso. O dentista autodidata, o dentista autodidata. Então tem muitos aqui, eu ouvi, interpretei e executo. Né? Mas faltam os pontos, né, Saulo? Mas na venda também, Saulo. Quando o Dr. Igor falou imediatismo, veio diretamente na minha cabeça. Hoje, quem sabe na minha equipe, e salvo engano em equipes anteriores de 200 profissionais abaixo, por exemplo, a maior do mundo aí em saúde, que era tudo para ontem. Será que é uma geração ou será que são os líderes? Será que é o professor ou será que é a instituição? O que vocês atribuem isso a um coletivo? Cultura moderna para ontem. Não quer perder tempo aprendendo, né? Ele acha que aprender tempo. Né? Ele quer o bolo feito, sabe? Receita de bolo. Ele quer receita de bolo. Se você põe alguma coisinha mais, não, bom, aí você não é um bom professor, porque você não deu receita completa, entendeu? Mas eu fui há muito tempo, né, que eu me bito em aulas, em cursos, Renato. É muito confuso. É muito confuso. Eles querem tudo, sabe? Não, eu não quero saber por que acontece isso. O porquê. O porquê é a palavra mais linda que existe. Sim. Né? Eu não buscava o porquê na voz do professor. Eu buscava o porquê da biblioteca. Por que disso? Porque ao longo da minha busca, eu aprendia muita coisa. O professor ia me dar aquele bate-pronto. Sim. Né? Que para muita gente convence. E mais aí, só que aí, quando vem o insucesso, a frustração é muito... Porque você não entende. Você não entende. Por isso que coloca a culpa em biomaterial. Esse é o problema. O material é implante. Não a conexão protética. E parafuso que quebrou, porque botou a oclusão errada, a superoclusão. Aí só vem o sucesso e vem... E a pessoa acaba entrando... Você sabe disso? Você sabe assim, eu vou colocar aqui, né, a minha jovem carreira de... Você tá com uma instituição gigantesca. Nossa, é um desafio, né? A gente conversa muito sobre isso. Eu queria ter mais congressos que me inspira e... Tinha que ter congresso todo mês, que daí eu alavancava ainda mais rápido. Mas eu vou dar um exemplo hoje. E principalmente essa juventude, quando a gente pega os alunos mais jovens, que é realmente isso, eles querem tudo na mão. E não querem sentar na sala de aula. Acho que direto vai fazer a cirurgia. Eu tive aluno meu que começou a operar antes de entrar na clínica. O que aconteceu? Rompeu manda mensagem lá, fenestrando raiz. Então, isso foi por quê? Porque ele não aprendeu. E eles estão muito acostumados a dar tudo na mão. Você tem que mastigar, você tem que preparar e dar para essas pessoas. Eu espero que essa nova safra hoje, né? Nós aqui estamos com crianças pequenas, não sei o Saulo, mas assim, como que estão? Mas essa semana eu me deparei com uma situação que eu fiquei feliz da vida em casa. Porque eu acordei, fui tomar um banho, minhas duas crianças, minha filha de 7 anos, minha filha de 3 anos. Na hora que eu voltei, eu olhei, o que vocês estão fazendo aí? A gente fez café da manhã para nós. Os dois tomando café da manhã. Mas, olha... Tá bem, tá bem. Porque, assim, é uma independência.
E a gente briga muito nisso, porque se você cria uma dependência, vai da vida, vai essa fase, né, eu quero tudo assim, eu não gostei do professor. Eu me deparo, você não era, o pessoal lá, o Marcelo só vem para dar bronca. Eu não tô dando bronca porque eu sou ruim, eu quero trabalhar na sua evolução, eu quero que você evolua. Perfeito. Se você tiver um planejamento, se você fizer tudo direitinho, vai ter sucesso. Hoje uma aluna nossa, ela fez uma cirurgia, que era uma aluna que eu achei que ela só ia fazer o curso para gestionar a clínica dela. Meu professor, foi coisa mais linda. Eu olhei e falei assim, e eu já estava preparando, né? Já colocando a luva logo cedo, colocando a luva, mas eu olhei dela. Vai, tô orientando. Ficou a coisa mais linda, então a gente fica feliz com isso. E é o que nós esperamos. Perante nossa postura dela. O João acredita que então. Se você pegar, tem crianças aí que acham que a maçã é criada na geladeira, entendeu? Sim. Na verdade, que o leite está ali na geladeira, você não nunca viu. Galeiro, que existe até de maçã, sim. Poxa, eu acho que temos filhos, né? Um de 12 e um de 20, mas é a maioria deles, entendeu? Assim, não tem a pegada, talvez, sei lá, cara. Eu acho que talvez a humanidade cresce de acordo com a dificuldade, né? Quando não tem dificuldade, a humanidade padece, né? Sim. Então, né, Renato, o ensino está muito complicado, eles querem... Não, mas eu posso de tanto tempo, é muito. Não é só para implantes dentro do osso. Então, eu acho que volta a história do porquê. Por que você falou para esse implante aí? Porque eu acho que é aquilo. Mas sim, mas me explique. Por que esse implante não aquele? Por que o Blue Bond e não o material X? E entrando no Blue Bond, querido. Por que você está chamando no Blue Bond? É por quê? Entrando nos porquês. Por que hoje caiu essa pergunta para mim? Por que a nossa membrana é uma maravilha, ela é gigante, ela é 40 por 25, então tem algumas novidades que vão vir? Tem. Por que vocês, doutor Igor, por que você não pega a membrana, o jeitinho brasileiro? A membrana de 1 milímetro, ela é bem mais barata que a de 2. Por que você não pega a membrana de 1 milímetro, que é praticamente um lençol, que eu já ouvi esse termo, e dobra ela, e não transforma uma de 2 milímetros? Coisa linda! Essa foi uma pergunta lá com um cliente. E vai te ajudar. Então você responde essa greve. Essa linda resposta. Eu tinha um aluno que foi nos visitar no stand e aí ele perguntou: a gente tá com essa membrana aqui, menor, maior, mais fina, mais larga. Depois eu concluí com um comentário, mas o professor expert não pode falar, né? E o aluno foi e perguntou, né, a respeito da membrana, e você falou que estava lançando a membrana metade, acho que metade do tamanho da que é comercializada atualmente. E aí a gente comentou, mas um alvéolo, uma membrana menor, tal, poderia se satisfazer com a situação. E aí, de repente, eu ainda falei, bom, eu vou perguntar na frente do aluno para o expert responder. Por que a gente não pode dobrar a de 1 milímetro, que é a de 2 milímetros, né? De repente, a espessura realmente está justamente na capacidade da membrana como dizer assim, né, em ser bloqueio, né? E de repente, bom, se eu estiver errado, de repente a quantidade de colágeno de fibra é muito inferior da fibra colágeno que você tem de 2. Então não justifica você dobrar um em cima da outra, você não vai chegar nunca na quantidade de camadas que é de 2 ela tem. E o entrelaçamento, né? Então, isso. O que vai diferenciar uma da outra é justamente o enfiamento das fibras de colágeno. Perfeito. Então, não é simplesmente eu dobrei e cheguei na de 2. O que diferencia uma da outra não é a espessura, né? É a quantidade de camadas de fibras e essa organização dessas camadas em relação uma à outra. Claro que até começou a dizer, a matemática, né? Você vai dobrar uma em cima da outra, você vai ter 2 camadas de colágeno, você vai ter uma gelatina talvez um pouquinho mais, mas isso não justifica você chegar à mesma quantidade de camadas de 2,
e muito menos no refinamento dessa organização. E avançando, vamos lá. Dobrei a de 1 milímetro, 2 milímetros, jeitinho brasileiro, maravilhoso, massa, fiz o melhor negócio do mundo, paguei a metade, paguei 1/3 do preço, metade do preço. Agora a absorção vai começar em 90 dias. Tô certo ou tô errado? É a mesma coisa, não altera a característica físico-química. Então você não vai ter mais tempo, você não vai ter mais fibra, você muito menos vai ter mais tempo de absorção. Perfeito. Isso é farmacologia. A mesma coisa de você tomar uma medicação. Não tem o comprimido de lá tem vamos dizer assim, o risquinho para cortar. Exatamente. Aí você vai cortar no meio e vai achar que tá tomando metade. Você vai tomando a mesma quantidade. Quem te garante que a Irona tem 250 desse comprimido e 250 homogeneamento? Não. Então assim, você cortou aí, sabe que do lado você tomou só recipiente. Esse é meu nicho, então, olha, não, tranquilo. Agora, vamos lá, mais um passo. A gente está avançando com desenvolvimento de pesquisa. Hoje, vem muita ideia, por que vocês não lançam Tofugo isso? Por que vocês não... E a gente tem que filtrar. Doutor Igor, filtra. Saulão, filtra. Doutor João, filtra. E aqui também. Então, assim, tem muita ideia. Muita ideia. Se a gente for colocar tudo na mesa, vai faltar tempo pra gente colocar em prática. Tempo de vida, exatamente. Então, assim, pra gente acelerar isso, a gente acabou lançando. Agora, o último lançamento foi o PEC. Sim. Né? Então, logo mais vai vir um outro. Mas o PEC, hoje, ele tem algumas características que eu acho que é a mais chamativa, que é o on demand, sob demanda. Você vai usar sob demanda. E qual que é o risco hoje, por exemplo, mais uma vez, o jeitinho brasileiro? Não vou comprar um pack, que ele vai ser um pouquinho mais caro, mas eu vou comprar o de 1 grama. Vial único, de 1 grama, que vai sair mais barato. E eu uso no paciente, fecho o botoxinho, vou lá, uso no outro paciente. Qual que é o risco? Absurdo. Isso não dá pra comentar. É absurdo que ele não... E acontece. Se alguém me perguntar isso daí, não, vira as costas, né? Então uma pergunta, alguém tá comprando ainda de 1 grama e não tá comprando o pack? Nossa. Muito caro. Não, mas isso eu sei. Você vai comprar, doutor. Assim, eu tô colocando essas questões na mesa porque não sou que tô inventando. Sim. Cai na mesa. Renato, mas peraí, o que tá acontecendo? Por que eu não posso? Porque, mas assim, é cirurgião que não se formou ontem. Mas essa sua colocação, eu dá até tremedeira, sem brincadeira, porque assim, quando eu entrei na implantodontia, me surgiu um amigo meu e falou assim, tem uma doutora, o cara tá com uns problemas, você não pode ir lá ajudar? Daí eu não sei o que dizer não, porque é um grande problema, pô. E foi assim, bom, foi uma tragédia na minha vida, né, mas eu aprendi muito. Cheguei lá, um implantodontista com fazendo várias cirurgias, daí eu tô lá no primeiro dia de cirurgia, daí doutor, se você precisar, tem enxerto, tá? Daí eu falei assim, ótimo, tem mais um frasco, o que é? Não, é que a doutora deixou o nestinho atrás da geladeira, daí se você quiser eu peço pra você. Ai, meu Deus. Eu olhando. E eu falei assim, eu não acredito, foi aqui que eu me enfiei, porque, veja, isso daí eu não tô falando de agora não, tem muito tempo atrás. E as pessoas ainda nesse segmento, cara, você não tem me dá tremendo de pensar, né? Isso é só da época que a gente comentava, de repente, né, na roda de amigos, que ainda já era isso na época, na década de 2007, 2008, que tinham alguns sucessos, era só HI na época, recém-lançado os Cone Mortis aí, e perdia muito. Então, e falei que eu perdi, tá, a gente tinha que tentar, falando, mas tá, tudo bem, tá perdendo, o que tá acontecendo? Não sei, eu perco o paciente, mas aí eu limpo, coloco pra esterilizar. Falei, rapaz, tá doido. Amigo. Eu tô falando isso, cirurgiões que
era especialista na época do João. Claro. O famoso É o mercado, sabe? A disputa pelo raio de sol tá cada dia menor, né? Tá maior e cada um quer buscar, então busca esse preço, né? Às vezes, esperteza, né? Eu sou mais esperto que o outro, eu vou lavar um novo implante, cai no chão, enfim. A indústria não faz nada por acaso, né? Gasta-se cifras 7, 8, 9, 10 casas decimais aí justamente para mitigar todos os riscos inerentes a você colocar o teu carimbo com segurança ou não, né? Na ortopedia a gente acaba falando qual que foi a bruxaria de hoje, né? Então a gente vê muito em regiões mais distantes, que não tem acessibilidade, que não tem uma malha aérea, inclusive depois de um pós-pandêmico, que já ficou mais restrito, às vezes até uma cidade que só depende, quem sabe, de um navio a um transporte fluvial. E já vi muita coisa acontecendo, mas acaba se dando um jeitinho, né? Então, assim, salva-se uma vida, às vezes na parte de neuro. E vocês já se depararam, assim, às vezes, com abrir a gaveta de vocês e esqueci de fazer a compra e não tem estoque. Vou ligar para o distribuidor para me salvar, porque eu recebo semanalmente uma vendedora na minha dizendo: tu para todo o processo, envia o material para o produtor tal. Eu falei, mais uma vez, por que não tem nenhum estoque? Por que não vai acabar com o capital de giro da clínica tendo um estoquezinho de biomaterial? Então, assim, a gente sempre tendo que dar um jeitinho brasileiro para salvar um paciente que está anestesiado. E imagina isso num centro cirúrgico, numa boca ortognática. Já primeiro que a gente nem compensa. Só acontece. Já que o estoque de implante na clínica privada. Tu, se tiver que eu não material lançado em tudo. O estoque de implante da clínica privada minha é de 100 a 120 implantes. Entendeu? E eu não faço implantes todo dia, toda hora. Não é? Então, meu estoque de biomaterial tem que ter pelo menos aí umas 5 a 10 caixas de biomaterial e pelo menos aí 5 ou 10 implantes, não é? Porque às vezes o implante que você escolheu para aquele local, no momento cirúrgico, você muda. Não é? Existe a tática, a estratégia, né? Mas você pode mudar essa estratégia decorrer da cirurgia. E sempre foi assim, desde o começo da tua graduação, não? Eu aprendi assim, tal. Talvez meu ensino no passado, cara, foi um ensino mais bem fundamentado, né? Minhas raízes estão bem profundas, então não fui... Eu sempre busquei o porquê. Porque várias vezes, porque como eu trabalho hoje também com uma empresa de implantes, e eu sou professor científico dela, eu disse, poxa, João, o motoqueiro não entregou o implante que eu pedi. Você pediu o plano hoje? Sim, a cirurgia foi hoje, foi. Porque eu pedi implantes que não coube no leito cirúrgico. Aí eu pedi para o motoqueiro, demorou mais meia hora para entregar o outro. Você vai trabalhar com uma cirurgia de implante, com um implante solar de opção, é complicado. A mesma coisa você vai dar o seio. Isso é comum, não é, Gustavo? Olha, quantos gramas eu compro para preencher o seio maxilar? Depende de quem. Não quer saber por quê. Porque depende de tamanho, né? Desenho, da anatomia e assim por diante. Eu não sei, não estou vendo o seio maxilar que você vai operar. Então, compre 2 gramas, mas não é muito, você não resolve. Eu digo, amigo, você pode ficar no meio do caminho. Não é? Já teve seios maxilares que eu coloquei já 2,5 gramas. Não é? Dentro de um seio maxilar. Já teve seio maxilar que eu não coloquei, chegava nem 1 grama. Ora. Por isso que existem esses fracionamentos e planejamento. Agora tem que ter estoque, eu não entendo. Isso é meio comum também. Outro dia a gente mandou, eu estava em Portugal, e a gente foi no correio mandar um cicatrizador de Lisboa a Berlim. Eu digo, como é que a pessoa em sã consciência me pega um cicatrizador para mandar pelo correio, meu Deus do céu. Mas eles têm esse costume europeu de não fazer estoque, sabe? É meio comum na Europa. Mas aqui no Brasil a gente foi treinado a ter estoque, né? Com medo dele. Porque lá o correio funciona muito bem. Só muito ligeiro, muito sério. Lá, nossa senhora, não, se você pedir um produto, ele o capital a outra não chegar na hora. É um processo. A gente está entrando na exportação. Talvez esse estoque nosso é em função da dificuldade. Nosso histórico, né, brasileiro, né, de problemas com o correio. Tá. E ainda a gente está indo para a reta final, pensando no futuro, tanto na parte de educação continuada, lecionar,
cirurgias mais complexas, menos complexas. O que vocês veem da odontologia como um todo, não olhando a especialização, aquela árvore, mas a floresta como um todo? O que vocês veem para os nossos filhos? Manda uma odontologia, papai, eu quero fazer odonto. Qual que é a frase que vem à cabeça de vocês para filho? Deixa com vocês. Vai lá, Viane. Eu tô muito de Pergunta bom, dá pra ficar a noite inteira falando sobre. É um grande desafio, cara. Um grande desafio futuro. Eu vejo, assim, ali, no futuro de evolução tecnológica muito grande. Que nós estamos na era da tecnologia, do desenvolvimento tecnológico. Eu acho que nós estamos assim, de repente, no ápice. A gente nunca imaginou que um aparelho desse tamanho fosse fazer todas as funções, né? De repente, que você demandaria uma semana, 2 semanas. Você faz um pagamento aqui, de repente, de demandas de banco, que você precisaria ficar horas no caixa. Isso nessa época, todo mundo passou por isso. Então, assim, eu vejo que também a área, no caso de biomateriais, implantodontia, regeneração, está nessa linha também. Que, como o Igor falou, é muito interessante. A área tem uma filosofia, de repente, não engessada. Exatamente. Se amanhã surgir uma coisa melhor do que a nanotecnologia, vai ser envolvida. E isso que eu acho que é um big de um destino, né? Pra gente, de repente, aí, no exemplo, nossos filhos, né, vierem nos perguntar, ou, de repente, qualquer pessoa, aluno, né, em sala de aula, ou curso de pós, até onde eu posso, né? E então, que nos estimulam exatamente pessoas como o Igor, a filosofia do Igor, a filosofia do Marcelo, a filosofia de todos aqui, ó, que estamos no mesmo grupo. A gente compartilha justamente essa evolução. Obrigado, Dr. Saulo. Uma mensagem que você daria para o teu herdeiro direto, falando? Pensando no momento atual, assim, o fluxo digital veio para acrescentar. Acho que o acesso à tecnologia, acesso, né, é mais acessível do ponto de vista financeiro. O implante já foi realmente vendido, sei lá, $600, vamos ver, disseram no início, né? Oi, claro, a gente consegue comprar por menos de R$100. Então, tem acessibilidade, o fluxo digital trazendo qualidade e precisão. Mas uma coisa que me chama a atenção sobre esse cenário ainda tem a ver com a formação. Entende? Assim, o João fez eu fiquei pensando aqui, poxa, quantos são realmente dentistas brasileiros, não? Você perguntou. E eu tenho um número para te dizer. Eu conversando com o presidente do Conselho Regional de Odontologia do DF, né, que é o Coronel Antônio, que é um cara admirável. Sem dúvida, ele estava rumo ao Conselho Federal, né, a CFO. Ele já faz parte daquele cenário, um camarada fantástico. E até hoje estuda. Até hoje ele está fazendo, acho que deve estar na 5ª, 6ª, 7ª pós-graduação dele como aluno, um camarada já é brilhante na parte, sabe? Na parte técnica, vamos dizer assim. Foi para a reserva da Força Aérea e hoje assumiu o conselho. E uma vez ele comentou assim comigo, ele sabe quantas faculdades temos no DF? Não, quantas? 12. 12 faculdades de odontologia. Aliás, ele 14. O 14, 2 foram aprovadas dentro da pandemia como EAD. Os cursos de odontologia é EAD. Não, estou falando isso, é um assunto sério. Sim. Que a gente tem que pensar, inclusive, é uma das bandeiras que ele levantou para, poxa, realmente o curso de odontologia EAD é uma coisa preocupante. Isso é um curso, você perguntou o que eu diria minha filha, né? Isso, são 2, assim, se viesse fazer, né? Eu quero fazer odontologia. Eu me preocuparia muito com a formação. Perfeito. Lidamos com saúde, lidamos com pessoas que confiam na gente. Meu paciente senta, ele está certo que eu vou fazer o melhor possível, realmente, até me colocar. Todo planejamento, poxa, que eu gostaria que fizesse de mim. Na minha filha, minha esposa, né?
Então, assim, eu me preocuparia por realmente no rumo da formação. Perfeito. Doutor. Eu tive dentro de casa, né? A minha filha passou em odontologia, né? Ele falou, pai, eu não quero fazer odontologia. Porque a mãe dela é dentista, né? Minha esposa, eu sou dentista, então o tempo todo da base, uma clínica muito bem montada. E ela falou assim, pai, tem problema se não fizer odontologia? Eu falei, não, perfeito. Você pensou isso dentro de casa, né? Puxa, a odontologia não é fácil ficar dentro do consultório. Tá em 4 paredes, a odontologia não é uma profissão fácil. Dizem até que é uma profissão de muito desgaste humano, né? Inclusive no passado, eu tentei até me apresentar agora, que a odontologia se apresentava antes das outras profissões, né? Era parecida com um mineiro, que em função da posição. A nossa posição de trabalho é muito complicada. E eu acho dentro das profissões que evoluíram, eu acho que a odontologia não evoluiu tanto, sabe, Renato? Porque quando eu ouço aquele barulho, cada louco paciente, não sei, a cadeira é muito parecida com a cadeira antiga, eu não vejo assim tanta evolução como a gente vê na robótica médica, né? Não só praticamente não põe a mão no paciente. Ortopedia, entendeu? Eu acho que até a gente está um pouco atrasado em termos de tecnologia odontológica mesmo, tá? Agora, se minha filha quisesse fazer odontologia, eu acredito que sim, eu devo tudo na odontologia, né? Da onde eu vim, para onde eu cheguei, eu devo tudo na odontologia. Então, gosto da profissão, adoro dar aula, adoro ensinar, entendeu? Acho que eu nasci com essa vontade de estar no meio de pessoas, adoro pessoas, e às vezes o consultório me embarra isso, que o paciente que está na minha cadeira não pode falar, eu não tenho o que conversar. Esse me aprende bastante agora. Fazendo especial, se eu continuo outra eu quero conversar. E aquele paciente, ele não conversa comigo, então não interage, né? Eu fico conversando com a secretária. Para um indivíduo que inquieto como eu sou, está começando a pesar, de 34 anos, tento estudando odontologia, que foi muito bem trabalhada. Eu nunca deixei de fazer odontologia durante 34 anos. E não foi odontologia de vez em quando, foi odontologia muito pesada que eu fiz, porque eu dava muito curso. Eu vivia odontologia domingo a domingo. Então, a odontologia não é uma profissão simples, não é uma profissão fácil de executar. Dizem os futuristas que algumas profissões vão acabar, né? O datilógrafo, dizem até a área de direito, em função, né, da tecnologia, lá você vai pegar a administração de empresa, enfim. Falam algumas profissões. Mas a odontologia é muito artesanal, a odontologia é artesanal. Você das mãos, né? A tecnologia, eu acho que não vai derrubar a odontologia por muito tempo. Essa é a minha visão, entendeu? Mas a odontologia bem feita, eu fico muito triste com um profissional que eu não consigo sobreviver da odontologia. O pai que investe na criança, desde a infância, né, até o ginásio, até na faculdade, tá? Ele dizia, eu não consigo, isso aqui me deixa muito triste, me entristece muito, entendeu? Só tem que viver da profissão, aquelas coisas lindas. Sim, ser feliz. Ser feliz da profissão. Então eu acho que muito interessante, eu acho que a odontologia não vai acabar logo. Vai. Não, só... Doutor Marção, Lá em casa, é interessante, né? A história eu não venho de famílias. Na verdade, tanto eu quanto a minha esposa, né? Todos aqui conhecem, nós somos os dentistas. E nós somos os primeiros dentistas da família, né? Então, a gente vem desbravando realmente a odontologia. Eu tenho só a minha filha, por enquanto eu tenho pena dela, que ela fala que vai ser dentista, já tem já, né? Antes dos 3 anos de idade, hoje ela está com 7. E um detalhe muito interessante, no final do ano ela não tirou 10 numa prova, por quê? A pergunta era, queria dessa pode trabalhar? Como ela de vez em quando precisa pegar ela correndo e levar até a escola, a funcionária nossa da escola, a recepcionista, fica ali com ela, e ela bate cartão, tudo mais. E ela respondeu, sim, criança pode trabalhar desde que seja acompanhado por um adulto em determinado nome do dia. Cara, sem brincadeira, virou gozação. Chico fala pra ela assim, Glorinha, como que você faz minha filha errar a nota da prova, né? E ela acreditava nisso, a gente conversou. Aconteceu uma coisa interessante, que minha filha tinha na época 8 anos, e aí perguntaram, 7, 8 anos estando na escola, cada um vai dizer qual é a profissão dos pais. Aí eu falei assim, qual é a profissão do seu pai e seu filho, sua mãe? Os dois são dentistas, meu pai segura e minha mãe é amiga. Então agora da porta, bate a porta. Meu pai segura, e minha mãe é amiga. Mas assim, complementando a sua pergunta, lógico, né? Se eles forem dentistas, quando a gente ficar até lá, a gente vai deixar
ou uma escrita dela, a gente estuda para isso, mas a decisão minha de ir para o mestrado, ir para o doutorado, e depois eu incentivei a minha esposa a ir para o mestrado, que eu falei para ela, disse, olha, na pior das hipóteses, vamos pensar lá daqui a alguns anos, os nossos filhos vão olhar e vão ver, meu pai e minha mãe são mestres, meu pai e minha mãe são doutores, então pelo menos que a gente deixe uma informação que eles queiram crescer também. Isso na pior das hipóteses, eles vão olhar e vão ter um norte para seguir. Então é isso que me deu engajamento para partir para estudar. E hoje até, eu sempre dei trabalho, né? Mas meu pai, minha mãe fala assim, você está estudando muito? Eu falo, não estou. E hoje eu não estudo só por mim, eu estudo por eles também. É a nossa preocupação com relação aos nossos filhos no futuro. Eu faço as palavras dos meus amigos. Eu acho que não tem mais o que resumir em relação a isso. Todos os exemplos foram muito bem colocados. E realmente, se meu filho hoje escolher ser dentista, eu vou incentivá-lo da melhor maneira possível, né? Claro que, como o doutor João falou, não é uma profissão fácil, mas ela é muito digna e muito satisfatória para quem desempenha ela com vontade, com satisfação. Então, seriedade, é a palavra certa. Eu acho que realmente eles poderiam ter um caminho a seguir, velho. Vai que é sucesso. Eu acho que eu comecei o nosso bate-papo falando que cada um tem a sua história, suas dores, suas vitórias, suas fortalezas. E tá aí, né? Resumiria aqui uma fortaleza de tecnologia, que vê um futuro próspero, o Saulo na educação, na formação, um professor João na questão de persistência, de disciplina, aqui já na questão de já deixar um legado de formação também acadêmica para os filhos. E o Igor é um compilado total de todos, e eu faço a palavra de vocês, estando na área da saúde também, que não é fácil, né? Então, eu agradeço, eu finalizo. Hoje a gente poderia ficar falando mais 3, 4 horas ininterrupta, só saindo e voltando do banheiro, mas muito gostoso, prazeroso demais. Vamos ter mais momentos como esse. E agradeço humildemente. E é isso, pessoal. Dr. Mignoli, Dr. Saulo, Dr. João, Dr. Marcelo, Dr. Igor. Mais uma noite aí muito proveitosa. E amanhã estaremos no 3º dia de CIOSP, né? E você está fantástico. Muito bem. boas plataformas. Buenas vezes. Amanhã, 11 horas, vou ter que assistir a aula do Saulo. Então, É um serviço, pô, tá prestigiando, beleza?